Sou pai atípico. E tudo bem. Talvez alguns pais possam olhar para mim e para minha esposa pensando: que vida difícil eles têm. Tadinho do filho deles. Ele é autista e nem parece. Ah, isso não é autismo. Deve ser birra. Agora, todo mundo é autista. De repente, eles falam que o filho é autista para conseguir benefício. Parem de se vitimizar. Tudo agora é autismo. No meu tempo não tinha isso. Pois é. Como se não bastasse lidar com as adversidades que o autismo traz, os pais atípicos ainda precisam lidar com pessoas que, talvez por ignorância, tomara que não seja por maldade, falam coisas que, além de não nos ajudar, aumentam o fardo. Mas eu gostaria de refletir um pouco sobre as nossas perspectivas. Eu, graças a Deus, tenho um filho. Graças a Deus, eu tenho um filho muito inteligente. E estamos migrando da leitura com gravura para a leitura sem gravura. Neste ano, estamos tentando ler e interpretar O Pequeno Príncipe. Ano que vem, pretendo incluir Crônicas de Nárnia no seu repertório literário. E não tenho do que reclamar da inteligência do meu filho. Jogamos xadrez, ele faz jiu-jitsu, inglês, é um bom aluno nas aulas de inglês, é um bom aluno nas disciplinas, nos conteúdos curriculares da sua escola. É um menino que está se desenvolvendo na natação, na música. Não tenho do que reclamar. Se eu, que já fui pai social, morei num lar com crianças a partir dos 6 anos de idade até por volta dos 14 anos, morei mesmo, eu e minha esposa fomos pais sociais, moramos numa casa alugada por uma instituição, acostumado com crianças, eu e minha esposa, os dois são caçulas de 6 irmãos, então antes de iniciar a década de 80 eu já tinha sobrinhos, então a gente está acostumado com criança e a gente percebeu algumas mudanças no nosso filho. Então, esse menino passou para a gente algumas impressões que fizeram com que nós procurássemos ajuda. Por exemplo, começou a ficar de pé por volta de 1 ano e 2 meses, não fazia contato visual nos primeiros anos, só brincava rodando as rodas dos carrinhos, a única coisa que ele fazia com os carrinhos era isso, não tinha força para pedalar até os 5 anos de idade, começou a falar por volta dos 3 anos e a conversar depois dos 4 anos de idade, era sensível a cheiro, como se estivesse sentindo gosto. Eu lembro como se fosse ontem, ele no corredor brincando comigo, a mãe fritando peixe, e ele sentindo como se fosse paladar o cheiro do peixe. Muito sensível ao toque, muito sensível ao som, muito sensível ao calor, muito sensível ao cheiro. Uma criança muito intensa, alegria intensa, com a mesma facilidade que se alegra, a mesma facilidade que se ira, a mesma facilidade que se entristece, a mesma facilidade que sente medo. E uma coisa que eu reparei desde novinho e até hoje, geralmente é sempre o mais ingênuo entre as outras crianças, inclusive crianças menores do que ele, acredita em todo mundo, inclusive
em estranhos, e ainda bem que evoluiu bastante enquanto nós podíamos pagar tratamento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional. Tinha problemas severos gastroenterológicos, então quase fizemos cirurgia no aparelho digestivo, e depois, por causa de algumas dificuldades financeiras, precisamos parar, e nisso que nós precisamos parar, parece que regrediu em algumas coisas. E até hoje, né, nós ficamos sem terapia ocupacional, procuramos ajuda para tratamento fonoaudiológico, só que gratuitamente, na hora da avaliação, é dito que ele não precisa. Mas quando nós podíamos pagar, ele tinha. Então, o pré-natal se deu num período difícil, né? Eu estava num tratamento para depressão. Eu fiz um tratamento, me tratei para depressão no espaço de 5 anos, mais ou menos. A minha esposa engravidou no meu primeiro ano de tratamento, fazendo uso de antidepressivos, ansiolíticos, né, e suplementos alimentares, né, para lidar com esse problema. A descoberta da gravidez se deu através de um sintoma relacionado a descolamento de placenta, e a partir daí, né, começamos, né, toda uma batalha. E de acordo com, pelo menos do meu ponto de vista, né, a mãe atravessava um período de gestação crítico. Ela não podia lavar louça, não podia varrer a casa, a gravidez estava ameaçada, né? Uma gravidez aguardada há 19 anos de casados, e nós não esperávamos mais, né, por uma criança. Minha esposa, num período bastante estressante, cuidando de mãe idosa, lidando, né, com um marido depressivo e considerando a possibilidade da perda de um bebê tão esperado. Então, foi uma gestação turbulenta, apesar de nós nos cercarmos de cuidado. E tudo aquilo que nós pudemos fazer, nós fizemos, né, em relação à alimentação, cuidado, repouso, mas há coisas que estão fora do nosso controle. E eu não faço ideia de por que meu filho... não faço ideia, né, da causa do autismo dele. E além de autismo, também é diagnosticado com TDAH. E assim, é uma vida bastante intensa, a vida dele. Então, se entendi, é fácil. Ao mesmo tempo, quando ele fica com uma ideia fixa, por exemplo, ao fundo do vídeo você está vendo o desenho do Tails, né? Então, teve um período que ele ficou com hiperfoco no Sonic, mas ele gosta muito dos coadjuvantes, então ficava sempre vendo o Tails, pedindo o boneco do Tails e assim por diante. Agora está focado em Mario, né? E ele gosta muito do Yoshi, vive desenhando o Yoshi. E, assim, eu tenho conversado com ele, né? Ele fica triste porque muitas vezes as crianças não querem brincar com ele, algumas crianças não querem se aproximar dele, algumas crianças se afastam dele, algumas crianças caçoam, algumas crianças debocham. E eu tenho falado com ele para ele entender que nem todo mundo é obrigado a gostar dele, e que a vida é assim, nem todo mundo gosta de mim, nem todo mundo gosta da mãe dele, e nem todo mundo vai gostar dele. Tento prepará-lo para a crueldade das outras crianças, para a maldade dos adolescentes, embora ele ainda não seja adolescente, mas isso vai acontecer. Tento prepará-lo, né, porque a gente vive numa sociedade muito hipócrita, todo mundo fala muito bonito, fala de inclusão, fala disso, fala daquilo e tudo, mas a gente sabe que o Estado não dá estruturas que sejam suficientes para o atendimento, seja de saúde, seja escolar. Então, as crianças, elas praticamente são depositadas nas escolas, e as escolas, elas muitas vezes não têm recursos para ajudar neurodivergentes. Não há um suporte para as escolas particulares em relação a algum tipo de benefício fiscal, alguma coisa para ajudar a instituição a oferecer algum tipo de atendimento.
No serviço público, a gente vive nas filas e para conseguir um benefício é um sofrimento e assim, é muita pressão, é muita pressão. E eu tenho tentado prepará-lo para lidar com isso, tentado prepará-lo para lidar com a hipocrisia da sociedade, que inclusive é muito comum crianças e adolescentes, quando querem zombar de alguém, chamar a pessoa de autista. E às vezes fazem isso perto de um colega de sala autista. Então, eu tento ajudá-lo a entender que o mundo não é um lugar onde só tem pessoas boazinhas, com aquele coração bondoso, como a mídia social aponta. Não, não. E para você que é pai, né, para você que é mãe, atípicos, eu gostaria de dizer o seguinte: você não está sozinho. Pessoas como eu, como você, estamos nessa batalha. E não vai adiantar ficar revoltado, não vai adiantar ficar magoado, isso não vai resolver os nossos problemas. Nossos filhos já nasceram. E agora a gente precisa batalhar para ajudá-los. No meu caso, meu filho, ele fala, ele se comunica, e há pais cujos filhos nem falam, há pais cujos filhos nem fazem a própria higiene pessoal, e eu digo para você, você precisa ser forte. E eu sei que alguns especialistas dizem para a gente não falar isso, mas é você e você. Se você crê em Deus, como eu creio, eu entendo que eu não estou sozinho, sou eu e Deus. As pessoas falam bonito, elas botam a mão no nosso ombro, mas é você e você. Então, a dica que eu dou: cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física e faça todo o possível para que você possa deixar o seu filho funcional ao partir, porque nós não vamos viver para sempre. Ou pelo menos uma infraestrutura para que alguém cuide dele. E para isso você precisa se cuidar, para isso você precisa estar inteiro. Mãe, não se esqueça de que você é mulher. Eu sei que você está vivendo para o seu filho, mas não perca a vida conjugal com seu marido. Marido, não se esqueça de que você é um homem. Eu sei que você vive para o seu filho, pensa em trabalho, pensa em dinheiro, eu entendo isso. Mas você precisa separar um tempo para sua esposa também. Vocês dois precisam de ter a vida comum, a vida de casal. E seu filho talvez não entenda, pai, a sua luta, a sua batalha para pagar plano de saúde, a sua batalha para pagar atendimento, para pagar intervenções, a sua batalha trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Ele talvez não entenda. Mas olhe para si mesmo, seja gentil consigo mesmo. Você está fazendo o melhor que pode. Você está lidando com uma situação inesperada. No meu caso, por exemplo, eu desconfiava desde novinho, mas a pediatra achava que era exagero. Aí, com muita luta, na faixa dos seus 2 anos mais ou menos, eu consegui que ele fosse encaminhado para um atendimento psicológico. A psicóloga, ela dizia que era exagero, e toda vez que eu levava o meu filho, ela falava: não sei por que vocês trazem essa criança. E eu falava para ela: é simples, a senhora me passe um documento por escrito dizendo que meu filho não tem nada para ser tratado. Só que ela nunca assinou. Então, essa é a batalha. No meu caso, como é um nível 1 de suporte, meu filho vai sofrer bastante e eu tenho tentado prepará-lo para isso. Porque aparentemente ele não tem problema. Mas ele pode ser aquele cara inconveniente, aquele cara sem filtro, com aquele pensamento literal, que vai cometer muito sincericídio, vai falar muita coisa desagradável para muita gente. E a sensação de não conseguir realizar as coisas, de não conseguir vencer algumas coisas, de não ser bom de bola, pode fazer com que ele se sinta excluído, com que ele se sinta inferior, com que ele se sinta limitado, burro, menor do que os outros, menos capaz.
Isso contribui para que as pessoas vão para vício, para que as pessoas peguem alguns caminhos, né, para buscar conforto, consolo, coisas do tipo. Mas ainda por cima vai precisar lidar com pessoas que vão dizer que é frescura, que é exagero. Então, eu não sei, pai, mãe, se você consegue entender, né? É que é um drama, é um drama. Daqui a pouco o Abril Azul vai passar e todo mundo vai esquecer dessa luta, mas a sua luta vai continuar. E eu gostaria que você fosse forte diante das explosões de ira, da dificuldade do seu filho de se autorregular, quando seu filho achar, no caso, nível 1 de suporte, que não vai conseguir, de você estar sempre incentivando, encorajando, né, trazendo uma palavra de motivação. E no caso, né, do seu filho, que é um nível 2 ou um nível 3, mesmo que pareça que nada vai mudar, não desista, não desista. As pessoas cuidam de plantas e plantas não falam, as pessoas cuidam de peixe, cuidam de cachorro, né, com tanto carinho, né? Por que a gente não vai se esforçar para cuidar de vidas tão preciosas que vieram de nós? Sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, a dádiva que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos, para oferecermos o melhor de nós. Então, sabe, eu confesso, eu gostaria que você não estivesse passando por isso. Eu gostaria de não passar por isso. Eu gostaria que essas batalhas não fizessem parte da minha realidade, mas fazem. Então, guarda alta, punho cerrado, bora pra cima. Deus te abençoe. Seja forte.